Olá, pessoal, boa noite, todos bem aí? Vamos iniciar agora a nossa aula sobre prescrição de Angel Aligner, que é a nossa proposta de hoje, tá bem? Deixa eu só abrir a nossa página enquanto o pessoal vai chegando aí, para a gente conseguir entender, fazermos uma prescrição hoje, que eu vou dar algumas dicas para vocês também. Fiquem à vontade, quem quiser abrir microfone, pode abrir, que hoje a nossa aula é em estilo modelo reunião, para que a gente consiga justamente aí trabalhar com essa parte da prescrição, tá bom? Então, o que que é muito importante quando nós vamos pensar em fazer essa prescrição do paciente? O que é muito importante que a gente faça é dar as informações certas para o cliente. Então, eu vou pegar aqui um caso que nós iniciamos uma prescrição. Deixa eu ver, que acho que a gente nem enviou ainda, tá? Então, estamos aqui. Deixa eu deixar que a gente vai preencher juntos essa prescrição aqui. Bom, todo mundo aqui já iniciou uma prescrição? Escrevam para mim aqui no chat quem não puder falar, quem nunca fez uma prescrição ainda, tá? Quem não teve essa experiência de ter o primeiro paciente, que se vocês não tiveram ainda, eu vou abrir uma prescrição do zero. Mas só para vocês lembrarem, ó, a gente está aqui na nossa iorto, na nossa página de trabalho. Iniciar com novo paciente, ok? Então, sempre nesse cantinho esquerdo é que nós vamos iniciar uma nova prescrição. O primeiro ponto sempre é escolher o produto. Vou relembrar vocês. Desculpa, vocês estão vendo aqui na minha página o Pro, né? A gente faz parte de um grupo piloto, mas a de vocês não vai ter esse Pro. Então, nós vamos ter sempre o produto Select ou Kid. O que que é importante lembrar, gente? Select não se mistura com Kid. Select não vira Kid e o Kid não vira o Select, né? Essa questão surgiu outro dia lá no nosso grupo, né? E eu fui explicar para o pessoal que não tem como fazer, por exemplo, iniciar um tratamento Kid e de repente ele virar uma prescrição, e virar durante os refinamentos um produto Select. O que dá é uma opção de trocar o produto. Vamos supor que eu estou com um caso Kid e eu quero transformar ele em Select e vice-versa. Eu posso fazer essa opção de trocar o produto dentro do próprio setup. Querem ver como é que funciona? Deixa eu abrir um caso aqui para vocês verificarem, ó. Tô abrindo um setup meu, deixa eu só ver se a tela tá compartilhando, tá. Esse caso eu enviei no Select, estão vendo aqui? É um produto Select. No entanto, se eu decidisse mudá-lo para um produto Kid, por exemplo, tá? Ah, desculpa, esse aqui é um refinamento, esse aqui eu não vou conseguir. Deixa eu pegar um outro aqui para vocês. Se eu decidisse transformar esse produto aqui que eu ainda não aprovei, é o primeiro plano. E aqui, ó, antes de aprovar, eu tenho a opção de mudar produto. Estão vendo aqui, ó, mudar produto, tá? Então vejam aqui que eu enviei ele num select, eu não aprovei esse plano, é o primeiro caso, é o primeiro setup dela, tá? A primeira fase, eu posso mudar o produto. Então, quando nós falamos de mudança de produto, é nesse momento que eu posso mudar. Então, eu tenho um select, eu posso transformar ele num kit, no caso de vocês, tá? E aí, esse setup, ele vem para eu aprovar a primeira vez, a primeira fase de tratamento num outro produto. A primeira vez que vocês já fizeram a aprovação desse caso, então vamos supor que eu já estou tratando essa paciente. Opa, eu não tenho a possibilidade de fazer essa mudança, ó. Vamos ver esse caso aqui que eu tinha aberto anteriormente, é um refinamento, olha. Veja aqui que é um refinamento. Ele escreve aqui para mim, ó, novo refinamento. Então, esses pacientes que estão aqui em refinamento, que é essa situação clínica, eu já não tenho a opção de mudar produto aqui embaixo, porque ele já foi aprovado no Select, tá bom? Agora, ó, onde vocês vão ver que ele é um Select. Deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Aqui em cima, estão vendo no cantinho direito? Ele já é um Select. É um refinamento, não tem oportunidade de virar ele um kit ou outro produto. No entanto, na hora que eu vou aprovar o plano, vejam que eu estou aprovando o plano, tá?
Ele me pergunta se ele fosse uma modalidade que não fosse o ilimitado, ele fala de novo: favor confirmar a opção de tratamento. Ó, saiba mais. Então, eu posso, de um 10 aprovar nesse momento um 20, um 30 ou um ilimitado, tá? Então, nesse momento da aprovação do setup, eu posso utilizar outras opções de tratamento, fazer um upgrade desse tratamento para uma opção maior, tá bem? Mas, como eu já aprovei, no caso, ele como um select nesse aqui, porque ela usou a 6 no início, eu não tenho a possibilidade de fazer isso agora. Combinado? Então, essa é uma questão aí que nós temos importante. Então, nesse momento que eu estou na prescrição, eu posso escolher o Select ou Kid. Vamos fazer o Select e ele vai nos dar as opções, olha, para fazer como um 10, como um 20, como um 30, como um ilimitado, ou a opção que eu mais gosto é escolher o produto após o plano de tratamento. Então, você desenha o setup completo e coloca essa opção aqui depois, tá bom? Amanda perguntou se é o upgrade do plano de refinamento, como que a gente paga a diferença? Quando você receber esse tratamento, né, mesmo que seja, vai ser um refinamento já, né, Amanda? A Adtech vai entrar em contato com você e vai cobrar só aquele valor de diferença. Ah, eu lembrei agora, Rosana, que você me perguntou, né, e eu ainda não recebi também aquele valor da diferença. Eu vou até checar, porque no caso da Rosana, nós fizemos o caso do filho dela na minha página, que ela não tinha feito credenciamento, e nós aprovamos um Unlimited. Só que na primeira fase, nós não usamos um recurso que era do avanço mandibular, mas a gente sabia que a gente ia usar na fase 2. Então, na fase um nós pagamos 4.990 e no refinamento, a hora que eu coloquei para usar o A6, eles iam me cobrar os R$ 600, tá bom? Então, depois que você aprova esse upgrade e o alinhador tá chegando, depois o financeiro vai entrar em contato com vocês, tá bom? Esse depois é quando, geralmente, quando o aparelho ele nacionaliza, que nós chamamos. Então, eles fabricam na China, a hora que esse aparelho bate no Porto do Brasil, que eles precisam produzir a nota fiscal, eles vão olhar e falar: ah, esse tratamento da Amanda, ela aprovou um Select 10, já pagou, mas veio como um 20. Então, agora eu vou cobrar dela R$ 1.000, que é a diferença do 10 para o 20, tá bom? Então, é nesse momento que eles vão entrar aí em contato com você. Combinado? Então, na prescrição, sempre que vocês puderem, fechem essa aqui, ó. Não tem certeza, escolher o produto após o plano de tratamento. Deixa eu mostrar para vocês, não sei se vocês perceberam aqui, mas tem um caso novo meu que eu coloquei ele nessa opção, ó, tá? E aqui eu coloquei uma nota, não ultrapassar o Select 30. Essa nota é para mim, para eu fazer o setup, mas eu lembrar que eu vendi para paciente um Select 30 no máximo. Então também para na hora, né, eu não me enganar e aí deixar ultrapassar os 30 com cadeia elástica, com alinhador passivo e tudo mais, e no final ter que arcar com um valor maior. Tá bom? Então eu gosto muito de usar essas notas. Onde é que a gente põe essas notas? Aqui mesmo, ó. Você pode colocar qualquer observação aqui, tá? Que seja importante para o seu tratamento nesse momento, ok? Mesmo antes de enviar o caso, ó. Eu ainda não enviei esse setup aqui, esse caso para confecção. Então, ó, aguardando pagamento de paciente, tá? Então, a gente deixa essas notas aqui que são super importantes para a gente ter um lembretezinho. Teve uma doutora que eu entrei numa página outro dia para fazer uns casos de TPS, eu achei super interessante. Ela escreveu assim: paciente fulano de tal, ainda não pagou. Paciente fulano de tal, tal clínica. Eu falei, gente, genial, porque ela consegue ter as informações de uma forma bem rápida, né? Saber quem que ela pode aprovar e quem não. Outra coisa que eu gosto bastante que eu utilizo são as estrelas, né? Então, por exemplo, os casos que estão para revisão,
né? Eles ficam numa cor. Se o paciente aprova, eles entram em outra. Se um caso é um refinamento, aí eu jogo ele de outra cor. Então eu faço as estrelas também para poder separar um pouco esses lembretes aí para mim. Tá bom? Então, quando nós vemos assim nos pacientes que estão em tratamento, né? Então, clica ali no ver tudo. Os pacientes em tratamento, eles ficam muitas vezes com estrelas coloridas ali do lado, tá? Para eu lembrar do que seria, o que seria cada caso. Os casos que eu já pedi refinamentos, eles também entram ali. Tá bem? Deu para entender um pouquinho dessa questão? Vamos voltar lá para nossa prescrição. Então, a primeira dica que eu dou é escolha o planejamento em aberto, mas coloque nas notas se vocês têm uma limitação de tratamento. Por exemplo, eu cobrei o 20, não posso aprovar o 30, tá? Então, eu posso deixar aqui Select 20 já, ou deixar isso em aberto e escolher o produto depois, ok? Características de valor acrescentado. Se você vai usar nesse momento um A6, uma tomografia em cone beam ou um angel hook, é preciso sinalizar nesse momento. Elaine, não sinalizei, não tem problema. Se a gente for fazer a revisão do caso, também podemos fazer essa sinalização depois. Fato é que se você falar que você quer usar o A6, ele vai te obrigar a carregar um STL com esse registro de mordida avançado. Te obrigar não, mas é altamente recomendado, tá bem? Por exemplo, se a gente colocar aqui o IRS, aí sim é obrigatório carregar um CBCT, um arquivo tomográfico. Então, eu vou deixar tudo assim ligado para vocês verem como seria a próxima página. Próxima página são as informações básicas do paciente. Então, você coloca o nome. Vamos lá criar um teste. Você cria o gênero, você escolhe uma clínica que você trabalha, os endereços, quem é que vai pagar e põe ali uma data de nascimento, tá? Pode colocar algumas opções? Pode, mas isso aqui é para vocês, não tem relevância ainda para o técnico. Fez isso, clique em próximo e esse é o momento de carregar as fotografias. Na prescrição, eu recomendo que vocês usem a foto e não a foto composta, mas ela pode ser usada num quadro, mas a qualidade das fotografias ficam melhores assim. E aqui do lado tem esse banco de fotos. Isso é legal porque vocês podem carregar tudo de uma vez. Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó, para colocar as imagens, tá? De uma vez só. Deixa eu ver se eu tenho aqui um paciente. Umas fotos todas. Deixa eu procurar aqui. Tenho, ó. Então, eu vou carregar todas as fotos, ó. Selecionei tudo de uma vez só nesse quadro, ó. Olha só que interessante que ele tá lá carregando as imagens e eu vou pedir para classificar essas imagens do lado esquerdo. Então ele sozinho fez essa classificação e jogou para mim todas as fotografias aqui. Nesse caso, nós colocamos que nós queríamos o A6, não colocamos? Então, nesse caso, ele pede também as fotos com a mandíbula avançada. Mas notem que essas fotografias, elas levam uma bolinha vermelha aqui do lado. Isso aqui é item obrigatório. Já essa daqui não tem a bolinha vermelha, então ela não é obrigatória. Ela é recomendada se você quiser fazer as fotos de avanço, tá? Radiografias, no caso aqui não tinham radiografias, mas eu posso carregar a radiografia também aqui. Deixa eu procurar. Tem um monte de coisa aqui na minha pasta. Com certeza nós vamos ter uma radiografia. Olha lá. Posso carregar outra também, tá? E se eu quisesse, também poderia ter carregado ela nesse quadro no banco de fotos antes de mandar classificar. Então, carreguei tudo ali e essas outras fotos, se eu quiser puxar aqui, ó, eu posso. Então, ele vai criando um banco ali de informações para nós. Nesse momento, nós vamos carregar o modelo dentário, que seria o STL. Eu coloquei que era um caso de A6, então ele vai pedir o STL com o registro de mordida de avanço.
Então, o meu STL entraria aqui. Quem tem tree shape, quem tem outros tipos de scanner compatível, pode também utilizar, tá? Mas eles têm um connect mais basicamente com o tree shape. Então, vocês podem carregar aqui um arquivo normal. Então, vou subir aqui dois arquivos, ó. Quando eu abro a pasta, eu já tenho aqui o arquivo superior e aqui o arquivo inferior. Deixa eu só fazer um comentário que outro dia também a gente teve bastante dúvida em relação aos STLs, como que carrega. Esse STL que eu estou trazendo para vocês é do Aitero. Então vejam aqui, olha, aqui na minha pasta, peraí que eu vou achar ela para mostrar para vocês, ó. Ele vem como essa pasta aqui, ó, AutoCAD Export. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não, não estão vendo essa página. Peraí. Deixa eu colocar que eu quero mostrar exatamente essa página para vocês. Eu vou pôr a minha tela toda para vocês verem. Pronto. Tá vendo que eu abri, ó? Tava no meu download aqui, ó. E aqui, quando a gente vai carregar o scan, ó, eu vou clicar aqui, tá? Eu vou tirar esse aqui só para gente conseguir carregar de novo. Olha, ele abre essa página AutoCAD, ele abre um monte de coisa, só que o único arquivo que é STL, que é compatível, ele fica aceso. E aí eu posso fazer o upload dele. Vejam que os outros ele não aceita, ok? E também, quando a gente tá com ele dessa forma, que ele tá zipado, olha, deixa eu pegar aqui de novo para mostrar para vocês, ó. Deixa eu pegar, tem muita coisa aqui na minha. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é um AutoCAD zipado. Então, sempre que ele entra, tá pequeno, né, gente? Não consigo aumentar essa parte aqui. Mas sempre que ele entra assim, zipado. E eu tenho que ou clicar com o botão direito e fazer uma extração, tá? Ou a gente tem que, o meu, se você clicar duas vezes, ele já vira essa pasta aqui, ó, tá bom? Que é uma pasta cheia de arquivos normais. Tem foto, PDF, JPEG, a imagem dos scans e tem os dois STLs, tá? Então tem que abrir, é só clicar duas vezes sobre ele ou pedir para abrir usando um driver de remover o zip, tá? De descompactar o arquivo. Então, nesse caso, clicou aqui para carregar, ele já abre os arquivos que são passíveis de upload, tá bem? Deixa eu voltar um pouquinho aqui nas perguntas. Sim, eu posso cadastrar vários endereços? Não sabia. Pode, Fernanda. Se você tem que entrar em contato com a Adtech, por exemplo, você tem dois ou três consultórios que você recebe, né, o endereço, você pode. Geralmente, para o envio, eles concentram em um, a não ser que você queira faturar. Por exemplo, eu trabalho numa clínica, que é de outra pessoa, mas sou eu quem manda os casos na minha página, né? Eu sou a ortodontista, mas fatura direto para a empresa, para outra empresa. Então, pode ser feito, você pode ter que enviar todos os dados de faturamento e pode cadastrar um outro endereço, tá? Aceita todos os scanners? Aceita. O que vocês não vão ter? Se você tiver um tree shape, você vai pegar um connect aqui direto. Então, você clica no tree shape, ó, ele fala adicionar o ID do communicate do paciente. Então, tem lá o seu ID, eu escolho a clínica e ele manda direto aqui para a página. Você não precisa carregar esse STL. Agora, qualquer outro scanner, você só sobe os STLs aqui. Na página anterior, vocês se lembram aqui nas informações, na escolha do produto, desculpa, que eu coloquei que eu ia enviar o IRS. Então, na página aqui de fotografias e arquivos, ó, eu não consigo passar se eu não carregar agora o CBCT. Tá bom? Então, isso é importante também, porque muitas vezes vocês não conseguem passar e não sabem por quê. É porque naquele momento você falou que você ia carregar um CBCT. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu arquivo fácil um CBCT, gente. Um ponto Daikon.
ele não consegue ver porque o arquivo tá zipado. Ele não enxerga. Ah, mas esse aqui eu acredito que seja, ó. Então, ó, eu vou carregar. Deixa eu ver só se vocês estão vendo de novo a página. Então, eu vou carregar. Tá vendo que eu tenho um arquivo zipado? Esse eu nem abri, ó. Eu vou carregar esse inteiro aqui para dentro. Então veja que ele começa a carregar, ó, que ele pode até 2 gigas. E ele está me falando que esse arquivo tem 42 megas. Então, esse, diferente do scan, eu nem abri. Eu pego aquela pasta que tem um zíper e jogo ela inteira aqui, ó. E ele está carregando. Se der errado, ele vai me falar agora. Vai dizer se está de baixa qualidade, se o arquivo estava errado. Ele já me avisa nesse momento, ó. Então eu joguei ele aqui, e tô esperando para ver o que acontece. Ele carregou e ele está inspecionando. Olha lá, o CBCT de baixa qualidade não pode ser reparado, tá? Na verdade, isso não era isso. Isso aqui era um arquivo de, não era um DICOM. Quando eu abri, eu vi, tá? Mas isso acontece. Então, esse CBCT a gente tem que reclassificar. Esse aqui, ele não apareceu o relatório. Então, no caso, ó, ele não aceitou. Eu preciso deletar e recarregar. Deixa eu ver só se eu consigo um outro Daikon na minha página. Peraí. Eu achei que eu tinha aqui uma pasta. Tô caçando os arquivos, gente. Espera aí. Coloquei outro aqui que eu achei. Vamos ver se esse é. Não tenho certeza também. Ele vai carregar e ele vai inspecionar de novo, tá? Mas se eu coloquei que eu vou usar o IRS, ele não passa para frente se eu não carregar o CBCT agora. Então, lembrando que a gente pode carregar esse CBCT também quando a gente está fazendo a modificação do setup. Por exemplo, vou mudar aqui de página para vocês, ó. Deixa eu só ver se vocês estão mudando comigo. Então, por exemplo, se eu estou numa página dessa e eu quero carregar agora um CBCT, eu vou usar essa lateral, carregar novos registros de caso, IRS, CBCT. E aí, nesse campo, eu posso subir o DICOM, tá bem? Então, mesmo que eu não tenha assinalado lá atrás, eu posso subir aqui. Hoje, uma pergunta lá no grupo foi: criança pode usar CBCT? Pode. O que que o KID não tem, gente? O produto KID não tem raiz virtual, né? Que é quando a gente não carrega o CBCT para visualizar essas raízes, o produto KID não tem. Muito por conta, eu acredito, dos germes dos permanentes, né? Eles não conseguem fazer essa previsão pela inteligência artificial. E outra coisa que ele não tem, vamos pegar um caso que já esteja aberto aqui, ó, que está aprovado. Deixa eu ver. Ele não tem análise de progresso, o produto KID também, que é aquele comparativo de você carregar o escaneamento atual e comparar com o planejamento que você realizou, tá? Isso também não tem no produto KID, combinado? São duas coisas que a gente não consegue fazer. Vamos voltar lá na prescrição. Era aqui, ó. Eu carreguei, agora ele está inspecionando de novo aquele arquivo que estava escrito que era um DICOM. Eu não sei, eu peguei aleatoriamente aqui da minha pasta, do meu downloads, e eu vou ver com vocês se isso aqui é um DICOM ou não. Mamanda perguntou sobre o template Angel. Você costuma usar o flexível ou rígido? Acabei de ver essas opções de preferências clínicas. Rígido, Amanda. Rígido, muito mais fácil, muito mais prático. Olha lá, gente, foi aprovado o meu Daikon, ó. Então vejam que eu carreguei essa pasta que ela vem toda zipada, tá? Eu nem peguei, eu não abri, não fiz nada. Eu só subi uma pasta que tem aquele formato, que é um formato aqui, ó. É um formato de um zíperzinho, ok? Então, carrega ela inteira, nem abre, nem precisa abrir, joga ela lá, joguei aqui, ó, como aparece o arquivo zipado, o CBCT. Ponto, Daiko.
tá? Então, joga ele inteiro aqui. Se ele for inspecionado, inseriu, tá certo, perfeito, já foi concluído. Então, esse caso eu consigo carregar com o Daikon, tá? Daí eu vou para o próximo e agora é o momento da prescrição. Agora eu vou passar para aquela outra prescrição, porque como esse caso eu subi imagens aleatórias, não vai dar para a gente acompanhar. Mas eu vou passar para esse aqui, que é um caso real. Pera lá. E aí nós conseguimos fazer a prescrição dele, tá bom? Vamos lá então, deixa eu só fechar essa página para a gente não se confundir. Ah, tá certo aqui. Mudar produtos, eu já passei para vocês. Guia de tratamento. Vamos aqui. Pronto. A Fernanda perguntou se existe um lugar na plataforma que eu consigo calcular as datas dos alinhadores. É um pouco diferente do que a gente tem lá, na Invisalign. Fernanda, eu vou mostrar para você aqui, olha, nesse tratamento. Deixa eu abrir aleatoriamente aqui um caso, tá? Vou abrir esse aqui para mostrar para vocês essa questão que ela perguntou, que é o cronograma dos alinhadores. Então, nesse caso, olha, eu tenho como fazer o rastreamento do progresso, ó. Então, aqui. Então, eu clicaria aqui no rastreamento do progresso e eu tenho um item chamado distribuição de alinhadores. Então, na distribuição de alinhadores, eu posso colocar quais alinhadores eu vou entregar, tá? E quanto tempo a gente vai usar. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou entregar do 1 ao 6 e ele usa 7 dias que ele é uma criança. Então, o próximo passo, ele vai me dizer qual que é a próxima consulta que eu devo agendar o paciente, tá? Mas ele não dá data a data, ele te dá esse cálculo para o futuro, ok? E isso ele faz de acordo com a data que vocês estão ali acompanhando de instalação. O que eu estava comentando da análise de progresso é aqui, ó, onde você consegue carregar o escaneamento. Então, você põe o estágio que você está hoje, estágio 5, carrega o STL e ele vai fazer a análise de progresso, tá? O produto KID não tem essa opção aqui da análise de progresso, mas a gente consegue fazer só um comparativo de imagens, não dá para fazer do próprio escaneamento. Fechado? Esse aqui é um select, tá? Que vocês estão vendo uma criança, mas eu aprovei essa criança no select. Então, muitas vezes, quando esses recursos são necessários e vocês não querem os mil funcionais, vocês podem utilizar um produto select. Vamos aqui então. Então, essa paciente eu vou deixar para escolher o produto após o plano de tratamento. Eu carreguei dela um IRS, ponho próximo. As informações básicas dela já estão preenchidas. Eu ponho próximo. As fotografias dela também estão aqui, tá? E aí nós vamos agora fazer o preenchimento dessa prescrição. O que é super interessante é que nesses STLs eu clico sobre ele, ele aparece para mim aqui, ó, ampliado, e eu posso manipular. Sabe aquela situação de falar, puxa vida, o scan do paciente que subiu não era o dele? Então, aqui a gente não precisa correr esse risco, porque eu consigo carregar o scan e eu já confiro se essa realmente é a boca do paciente, tá? Ó, então eu tenho como clicar no scan e já conferir se realmente é a paciente. E aqui eu tenho um CBCT já carregado. Então, no próximo item nós vamos de prescrição. E agora nós vamos planejar. Peço só que vocês não postem essas imagens, né? Que é uma foto de uma paciente do consultório mesmo, e eu não pedi autorização para ela, então que vocês não postem essa imagem, a gente use somente para essa finalidade educacional. Arcos. Então eu vejo as imagens aqui da paciente, ó. Tô com
a imagem da arcada dela, vou passando. Se eu quiser, eu posso ampliar esse lado e eu vejo. Com certeza, eu vou tratar duas arcadas. Então, arco duplo. Dentes não móveis. Se ela tem alguma coroa, se ela tem algum implante, a melhor imagem para a gente avaliar isso, com certeza, seria uma panorâmica. Também não tem nenhum dente que eu não vou mover, apesar dela ter pino, núcleo e tudo mais, tá? Dentes não disponíveis para attachments. A princípio, também vou deixar nenhum. Não tenho nenhuma restrição. Poderia colocar uma coroa metalocerâmica? Poderia. Então, se eu for observar, ó, esse dente aqui, o penúltimo do lado direito, ele tem um pino e um núcleo. Então, qual seria esse dente? Poderia deixá-lo de fora, tá? Então, seria esse premolar, ó. Então, eu poderia colocar aqui não disponível para attachment, o dente 20 ou, desculpa, o dente 15, ok? Relação sagital. Relação sagital, eu vou considerar essa fotografia, ó. Veja a relação do molar de um lado e o molar do outro. Vou manter, ok? Poderia modificar. Em que relação? Poderia melhorar apenas a relação dos caninos, melhorar a relação do canino e do molar, mas sabendo que eu não chego à chave, ou melhorar para uma classe 1. Então, nesse caso, eu estou mantendo. Mas vejam que se eu colocasse melhorar apenas a relação do canino, ele me pergunta se eu vou fazer um IPR, uma distalização, um bite jump ou extrações, tá? Nesse caso, é manter. Se eu colocar melhorar a relação do canino e molar, ele me faz as mesmas perguntas. Como você deseja fazer essa melhora? E o mesmo acontece para melhorar a classe 1, tá? Então, tudo isso a gente precisa delimitar qual é a melhor estratégia, tanto do lado direito quanto esquerdo. Sobressaliência, manter, melhorar ou decidir mais tarde. Se eu colocar aqui que eu quero melhorar, ele já entendeu e nos próximos itens ele vai fazer essa pergunta de novo. Sobre a mordida, eu também vou querer corrigir e melhorar, tá? A linha do sorriso dela, ela já é uma paciente que tem certa idade, acho que não vale a pena a gente fazer a intrusão dos superiores. Então, o que que eu coloquei para ela? Que eu vou fazer a correção da mordida profunda. Olha só o que que abre aqui, intruindo apenas os anteriores mandibulares, ok? Então, nesse caso, a gente até pode pedir também já os bite turbos, que eles funcionam bem quando a gente intrui os inferiores. Então, a hora que eu termino de escrever isso e clico aqui, ó, essas observações já aparecem para mim aqui, tá? Mordida cruzada anterior e conclusão anterior de topo a topo. Essa pergunta é uma pegadinha da tradução, gente. Vamos entender o que acontece. Quando a gente fala dessa mordida cruzada anterior, tá? O que que ele quer dizer? Ele quer perguntar para você como que você vai corrigir o overjet. Então é como se fosse a sobressaliência. Então ele fala, não tem a mordida topo a topo, no caso dela ela não tem, certo? Ou eu vou corrigir essa oclusão do topo a topo, se ela tivesse, de que maneira? Movimentando os vestibulares, movimento para vestibular dos anteriores superiores, movimento lingual dos anteriores inferiores. Então, entendam que eu estou fazendo um ajuste de overjet, ó. Ou eu vou combinar as duas coisas para fazer o ajuste, tá? Então, se eu tenho uma mordida anterior de topo a topo, como que eu vou corrigir a relação sagital? Então, é a sobressaliência. É isso que fala esse item escrito mordida cruzada anterior correta. Na verdade, seria corrigir a sobressaliência ou corrigir a mordida cruzada anterior, ok? A gente já pediu a correção dessa tradução para facilitar para todos nós. Então, nesse caso, ela não tem a mordida anterior de topo a topo, certo? Então, é esse aqui que eu vou selecionar. Já essa daqui, que seria corrigir a oclusão dos anteriores, a oclusão fala sobre a sobremordida. Então veja que ele diz para mim, se for assim no topo a topo, eu já disse que eu quero fazer assim, né? Agora, como que eu vou fazer isso aqui? Corrigir esse overjet da mordida topo a topo. Então, eu vou instruir os anteriores superiores, eu vou instruir os anteriores inferiores ou eu vou combinar. Então, eu posso escolher se eu fosse com esse ou com os dois,
tá? Nesse caso, ela não tem, né? Então, eu não vou selecionar nada, tá bem? Então, a gente deixa no manter, porque ela não tem a mordida topo a topo. Então, pegadinha. Aqui, nessa primeira relação, é corrigir a mordida cruzada anterior no sentido horizontal e como corrigir a mordida topo a topo ou cruzada no sentido vertical. Seria isso aqui que fala. Tem essa questão, eu coloquei para vocês lá no nosso Auto Education, mas eu vou colar depois de novo no grupo, tá bom? Esse item aqui, gente, é trash, né? A tradução ficou horrível e realmente confunde muito. Mordida cruzada posterior, se mantém ou se corrige, também não é correto, é corrigir, né? Isso porque eu tô no português Brasil, tá? Então são itens que nós já colocamos também para fazer o ajuste. E aí ele pergunta se eu vou usar elásticos, se eu vou usar dispositivos de ancoragem temporária, DETs, ou ancoragem com mini implantes, AMI, ok? Ou se eu vou decidir isso mais tarde, no caso ela não tem, então eu tô mantendo. Linha média, bolinha vermelha, item obrigatório. Não esqueçam, tem que preencher. No caso dela, a linha média eu vou considerar a inferior correta, tem um desvio da superior, né? Então eu vou colocar mantenho a mandibular e a maxilar eu vou usar a mandibular como referência. Eu gosto muito dessa opção que tem aqui, tá? Porque daí você não precisa ficar falando, ui, perdão, quantos milímetros você vai deslocar para que lado, que ele já subentende ali para você, tá? Então, a linha média, item obrigatório de preenchimento. Correções de espaço, vamos ver aqui. Ela não tem, então eu estou deixando isso para depois, né? Ou poderia até manter os espaços aqui pensando, ó, que ela tem depois o implante para fazer, no inferior, aqui no superior, ó, então eu poderia manter um espaço aqui de um dente, se eu quisesse, mas é terminal, então nem vou preencher. E a mesma coisa do inferior, tá? Se fosse um dente faltando no meio da arcada, seria importante a gente deixar para manter o espaço, ok? Então, esse aqui não cabe. E a correção do apinhamento agora. Bom, aqui é sempre um ponto importante que as pessoas não fazem a ordem prioritária de que o técnico vai trabalhar e é importante dar para o técnico essa diretriz. Então, num caso como esse, entendam que vocês concordam que a primeira medida que eu preciso fazer nesse caso é a expansão? Então, expansão é a minha primeira opção, tá? Depois que eu trabalhar com a expansão, eu aceito vestibularizar. Então, como segunda forma de corrigir o apinhamento, pode ser também a vestibularização. Mas IPR eu não quero, ele não aplica, não se aplica, tá? E não vou distalizar molares, que eu mandei manter a relação sagital. Já nesse tratamento, ó, o mandibular, eu já tenho como primeira opção a vestibularização. Vejam bem como que é esse periodonto, né? Como a gente precisa fazer a vestibularização e a intrusão relativa desse inferior. Então, já nesse caso do mandibular, eu coloquei como primeira opção vestibularizar e como segunda opção a expansão, tá? E PR de novo não se aplica, ok? Então, nós precisamos colocar nesses itens uma ordem de prioridade para os técnicos conseguirem fazer o preenchimento aí do nosso setup. Não extração de dentes, poderia pedir extrações, mas esse caso não terá. Eu vou precisar que sejam incorporados DETs nesse tratamento? Sim, tá? Porque eu vou fazer a intrusão desse molar posterior aqui, ó, desse 27. Então, eu coloquei que sim. E a posição, ele é posterior à esquerda, tá bom? Então, isso só para a gente avisar para fazer a intrusão dos molares. Então, nesse caso, o que que eu estou pedindo? Para aplicar um torque lingual de raiz nos dentes superiores, posteriores e anteriores, porque aqui, porque eu tenho essa inclinação lingual. Então, quando eu peço a expansão, se eu fizer só a expansão da coroa, eu vou expor mais a região cervical e é desfavorável para essa minha paciente. Então, quando eu peço a expansão nesse caso, eu vou fazer a expansão, mas eu preciso fazer uma força da raiz para palatina lingual, tá bom? Então, não é só a expansão coronária. Então, ó, aplicar
torque radicular lingual e palatino para os dentes superiores posteriores, tá? Isso vale também para os inferiores, ó, vou até adicionar aqui, tá bem? Melhorar a curva de Wilson, que é justamente no inferior essa pequena verticalização que a gente faz nos dentes posteriores. E o 27 eu estou intruindo até nivelar com o 26. E foi exatamente nessa área que eu estou pedindo para ele aplicar os parafusos aqui em cima. Ok? Feitas as instruções clínicas, eu posso configurar depois os angel buttons de acordo com a forma que eu quero configurar a intrusão do parafuso. Mas eu posso fazer isso depois, porque eu pego no 3D e eu mesma configuro de acordo com as coroas clínicas. Então, feito tudo isso, eu clico em próximo. Ele vai me dar um resumo de tudo que nós preenchemos ali sobre aquela prescrição. Ainda adiciona as fotografias, as radiografias, os STLs e aqui o meu CBCT, tá bom? Então, esse caso estaria pronto para fazer o envio da prescrição. Combinado? Deu para entender um pouquinho as pegadinhas? O que que eu acho que é bem importante quando a gente faz o preenchimento da prescrição? O primeiro ponto é preencher todos os itens, mesmo os itens não obrigatórios, porque quanto melhor vocês alimentam os técnicos, melhor eles conseguem entregar para a gente, tá? Esse nosso primeiro setup. Então, isso já acho muito mesmo, muito importante mesmo. Deixa eu colocar aqui se eu consigo abrir uma imagem que mostra para gente a ordem de prioridade que os técnicos eles atendem às nossas modificações de setup. Ah, eu tô. Hoje meu computador resolveu que todas as aulas ele ia demorar para abrir. Então eu vou tentando abrir aqui. Se eu conseguir, eu já sinalizo, tá? Eu mando para vocês. Se não, eu mando para vocês depois. Mas existe uma ordem prioritária que os técnicos eles leem as preferências clínicas, as prescrições, as instruções especiais clínicas que nós fizemos. Tudo isso tem uma ordem que eles vão ler aplicar essas nossas recomendações. Porque às vezes na nossa prescrição a gente fala uma coisa que é o contrário da nossa preferência clínica. Vocês entendem? Então é muito importante que eles tenham uma ordem prioritária para aplicar cada instrução que nós enviamos, tá? Então é isso só que eu quero mostrar para vocês ainda hoje, antes da gente finalizar a aula aqui, porque senão muitas vezes isso se confunde. Feita essa prescrição, acho que o item mais delicado aqui é na correção do apinhamento, colocar uma ordem prioritária, e nesse item, que é a mordida cruzada anterior e oclusão anterior de topo a topo, que é aquele corrigir o overjet e corrigir o overbite, como que vocês querem fazer isso, que a tradução ela tá um pouco infeliz, tá? Então, são esses dois itens aí que a gente poderia prestar bastante atenção. Fechado? Agora, o que eu acho sensacional é ter a imagem das fotos aqui. É sensacional porque não só as fotos, mas as radiografias elas também entram desse lado, como também entram os escaneamentos. Aquele STL que nós vimos, ele também está aqui. Então, na hora da prescrição, vocês conseguem fazer o acesso dele, o ajuste, para poder fazer o preenchimento adequadamente. Tudo bem? Deu essa questão? Lembrando que aquele comentário que acho que foi a Fernanda que fez ali, as preferências clínicas, eles ficam aqui no nome de vocês, tá? E todo mundo deve, pelo menos uma vez, revisar essas informações e salvar. Senão, os técnicos não conseguem receber essa informação de vocês. Fechado? Tudo bem? Dúvidas a respeito dessa questão das instruções de prescrição? Eu sempre faço um comparativo, né, em relação à prescrição, que é a mesma forma que nós alimentamos inteligência artificial. Quanto mais focada, né? Quanto mais correta, detalhada a pergunta que você faz para a IA, melhor ela te entrega a resposta, tá bom? E aqui também funciona da mesma maneira. Quanto mais preciso, mais informações você for dar para o seu técnico, você consegue também melhor o primeiro setup. Ahn, a Maria perguntou que fez as preferências clínicas iniciais, mas queria fazer algumas modificações. Deixa eu publicar aqui de novo a minha tela, Maria.
que eu mostro para vocês onde é. Você vai clicar aqui na sua foto. Todo mundo carregou uma foto, gente? Essa foto carrega aqui no perfil, ó. Perfil tem as informações pessoais, vocês têm como editar essa imagem, tá? Clicando aqui nesse lápis, vocês carregam uma foto de vocês. Voltando aqui para o cantinho direito, Maria. Aqui a gente clica em preferências clínicas, que é o segundo item ali da nossa prescrição não, do nosso perfil, tá bom? Então, nesse cantinho aqui, ó, deixa eu já colar para vocês e jogar lá no nosso grupinho, que é onde você vai encontrar essa preferência clínica aqui. Fechado? Tudo certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aí que ainda ficou pendente. E aqui. Pronto, estou mandando lá para vocês esse printzinho também. Lateral superior direita. Perfeito. É isso aí. E deixa eu ver se abriu a aula aqui para a gente conseguir visualizar aquela ordem de prioridade para eu colar para vocês. Se não, depois eu colo lá no nosso grupo, se meu slide não abrir. Hoje eu fiquei sem slide na aula do Club Self e agora eu estou tentando abrir um PowerPoint meu também não tá vindo. Mas não tem problema. Eu colo para vocês, então, só no nosso grupo, só para vocês entenderem, não se perderem depois, é a ordem de prioridade que os técnicos obedecem às informações entre preferência clínica, a própria prescrição que nós preenchemos e as instruções clínicas que nós colocamos ali naquele campo embaixo por escrito, tá bom? E aí vocês vão conseguir entender qual é a ordem que ele segue para fazer as modificações e a primeira construção também do nosso setup. Fechado? Então, sobre a prescrição é isso. Vocês viram que não tem segredo para carregar as fotos, o scan, para carregar a tomo também, tem que estar tudo zipado, a gente carrega e joga ali dentro, que ele já carrega e já inspeciona se aquilo tá válido. Combinado? Deixa eu ver se temos alguma outra informação. Acho que é isso. Nenhuma dúvida nova no chat, gente? Pode enviar no grupo as preferências que passou em outra aula? Posso. Envio para vocês as minhas preferências. Tenho, acho que eu gravei até um vídeo, vou procurar, que ele fala sobre todos os itens da preferência, tá? Eu mando lá para vocês agora. Alguém tem dificuldade em salvar escaneamento do Aitero para subir aqui também na plataforma? Se vocês quiserem também, eu relanço lá esse vídeo. Outro dia o Marcelo postou lá para nós. A gente pode também, porque tudo isso é relativo à parte da prescrição. Combinado? Era isso então, gente, na aula de hoje. Muito obrigada aí pela presença e a companhia de todos vocês. Logo, logo a gente sobe o replay lá na plataforma, tá? Um beijo a todos e boa noite. Tchau, tchau.